teu Espírito Santo. Toma o presbítero Edson, Senhor, a sua vida, a sua saúde em tuas mãos. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor Deus Santo, em nome de Jesus, Senhor, para falar conosco. Pai, não ele, mas ele sendo um instrumento, ser deixado usar pelo teu Espírito, Senhor. Usa-o, Pai, poderosamente, que ao abrir os lábios, a boca, o Senhor possa, Senhor Deus Santo, como tochas de fogo, ó Deus, sair através dos lábios dele, vir de encontro a nós, a cada um na sua particularidade, o Senhor falar conosco e nós possamos estarmos atentos e entendidos daquilo que o Senhor quer falar, Pai. Assim eu oro, louvo ao Senhor. E eu sei, ó Pai, que o Senhor, Pai querido, levantará, fortalecerá, meu Pai. Animará, Senhor, aqueles, ó Deus, que por muitas das vezes, Senhor, já não tem mais esperança. Mas assim como foi louvado, o Senhor é o leão da tribo de Judá. E o Senhor fará, Senhor Deus Santo, aquilo que for necessário, Pai, em nós, em nome de Jesus. Assim eu oro. Agradeço ao Senhor por cada vida aqui presente, Senhor. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade concedida, por mais um devocional, ó Pai, que o Senhor venha estar nos abençoando em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. Só fazer uma pergunta. Manuel, você está conseguindo ouvir? Dá um joinha aí. Pai Senhor, consegui agora. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Presbítero Edson, Amém. contigo, irmão, 20 minutos aí para falar daquilo que o Senhor tem entregue ao seu coração. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Tiago 4, do versículo 1 ao 7. Amém? Um chamado à humildade. Deus nos chama para sermos humildes. Muitas vezes há tantas discussões nas igrejas, guerras, facções. Tudo isso é por falta de humildade. Todos acharam? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Um chamado à humildade. Os desejos maus e os enganos do nosso coração são as causas de todas as divisões entre os santos. Tiago considera a inveja como a causa das divisões entre o povo de Deus. A inveja é algo perverso e destrutivo. A língua do homem pode ser um instrumento do mal nas discussões, mas os maus desejos procedem do nosso coração.
Nós falamos aquilo que está cheio o coração. A inveja é um pecado contra Deus, pois ela procede da falta de confiança de apresentar as nossas necessidades a Deus. Deus fala que se nós precisamos de sabedoria, devemos pedir a Deus. Ele supre as nossas necessidades. Deus dá dons para nós exercermos, e diferentes dons, e às vezes o irmão tem inveja do dom que Deus concedeu para aquele que está ao teu lado. Ele não tem culpa se Deus deu o dom para ele e te deu outro dom. Nós devemos aprender a usar os nossos dons em harmonia, em paz, com alegria, para servir o reino de Deus, para servir os irmãos e trazer crescimento para a igreja. Tiago não nos promete que se nós simplesmente orarmos e pedirmos a Deus pelas nossas necessidades, nós seremos atendidos. Orar, ter comunhão com Deus, se relacionar com o nosso Criador constantemente, diariamente, continuamente, é um ato de sabedoria. E nós, como filhos de Deus, devemos nos achegar ao Pai e aprender a pedir a Ele todas as nossas necessidades. Muitas vezes nós queremos algo que não temos e murmuramos. Isso é errado. Devemos nos achegar a Deus e pedir a Ele. Ele abriu um novo e vivo caminho para que nós nos achegássemos ao trono da graça e suplicássemos por aquilo que precisamos. Mas muitos de nós não oram. E muitas vezes aqueles que oram não têm suas orações atendidas. Deus não nos concede aquilo que pedimos se nós pedirmos errado. Muitas vezes a oração serve para nos aperfeiçoar, nos modelando, nos fazendo mais parecidos com Cristo e conformando os nossos desejos com os desejos de Deus. Quando nós oramos fora da vontade de Deus, nós não somos atendidos. Nós somos atendidos e as nossas orações são ouvidas e respondidas quando nós oramos dentro da vontade de Deus, de acordo com a sua vontade, alinhado e conformado aos desejos do Pai. Quando nós deixamos de nos aproximar de Deus em oração, quando deixamos de ser sinceros e oramos alinhados com as coisas do mundo, muitas vezes pedindo coisas que não precisamos, coisas que os ímpios desejam, oramos fora da vontade de Deus, orando pelas coisas erradas, Deus não nos atende. É preciso nos conformar com a palavra de Deus, nos conformar com a Bíblia Sagrada, ter comunhão com Deus e orar pedindo as coisas que Ele ama, as coisas que Ele prometeu. Nós não podemos nos conformar com o mundo e ter as mesmas paixões dos ímpios. Nós precisamos nos alinhar com a palavra de Deus e com o reino de Deus. Quando nós deixamos de ser amigos de Deus e nos tornamos amigos do mundo, deixamos de orar, deixamos de apresentar as nossas necessidades ao Pai e nos tornamos propensos à ganância, à vaidade, aos nossos próprios interesses, ao legalismo.
e recorremos muitas vezes aos nossos próprios esforços para conseguir alguma coisa. No versículo 3, Tiago fala que nós não recebemos porque pedimos mal, não sabemos pedir, ou pedimos coisas erradas, porque a nossa mente, o nosso coração, muitas vezes está voltado para o mundo, está voltado para os desejos mundanos. E olha que o nosso coração é enganoso, hein? Eu não confio no meu coração. Eu confio na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade absoluta, inerrante, infalível, perfeita, reta e justa. Mas o meu coração é perverso, cheio de enganos. Quando eu oro pautado na palavra de Deus, não nos meus sentimentos e nos desejos do meu coração. Nosso coração é enganoso e cheio de corrupção. E se pedimos coisas banais, coisas fúteis, sem sentido muitas vezes, coisas supérfluas, que não precisamos e às vezes até vai fazer mal para nós, Deus se recusa a responder a esses pedidos. Deus não faz tudo o que queremos. Ele faz tudo que é bom e que nos edifica. Deus prometeu responder às orações que são feitas dentro da sua soberana vontade. Em nenhum momento ele nos prometeu fazer a nossa vontade. Em nenhum momento Deus prometeu apoiar os nossos erros e os nossos desejos carnais ou as nossas paixões mundanas. Nunca Deus prometeu fazer aquilo que nós desejamos em nosso coração. Mas ele prometeu responder às orações que são feitas de acordo com a vontade dele. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nós devemos glorificar a Deus nas orações. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Oramos pelo reino de Deus, pela vontade de Deus. Daí nós temos as orações respondidas. Orar pelos nossos sentimentos e pelas nossas paixões é orar sem fé. No versículo 4, Tiago chega a chamar os crentes de infiéis. Nessa tradução que eu tenho aqui, é mais pesada ainda. Ele fala adúlteros e adúlteras. Ele diz que quem quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E você é amigo do mundo ou é amigo de Deus? Você ama mais as coisas do mundo ou ama mais as coisas do alto? Você ama mais a si mesmo ou ama a Deus sobre todas as coisas? Você daria a tua vida pelo Evangelho? Tiago fala de infidelidade espiritual. Versículo 5, Tiago cita as Escrituras e fala que o Espírito de Deus habita em nós. E por isso nós estamos ligados a Deus na mais profunda intimidade. Nós somos seus filhos. Que maravilha, que privilégio! Nós que andávamos perdidos no mundo, fomos chamados, buscados e feitos filhos de Deus e selados com o selo do Espírito. Agora nós somos propriedades de Deus.
Nós precisamos fazer a vontade dele, nos apaixonar pelas coisas dele e abandonar as coisas do mundo. Nós devemos buscar as coisas do alto e descartar os manjares que o inimigo das nossas almas coloca diante de nós. Devemos suportar as dores diante de Deus e evitar os prazeres do mundo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Primeiro o reino de Deus, depois nós. Ele é um Deus fiel e verdadeiro para cumprir tudo aquilo que ele prometeu para nós. Mas nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, buscar a face de Deus continuamente, enquanto nós podemos achar. Muitos que se dizem crentes vivem como ímpios. Seus corações estão voltados para o mundo, as suas paixões são mundanas. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nossos desejos são carnais. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, miseráveis. Precisamos nos achegar a Deus com o coração contrito, de forma humilde. Somos chamados à humildade. Precisamos nos achegar diante de Deus com toda a autenticidade, ser sincero, com toda a honestidade e confessar os nossos pecados. Pedir para Deus lapidar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e nos conformarmos com a palavra de Deus, nos conformarmos com a vontade de Deus. Se nós não buscarmos a Deus continuamente, diariamente, todo momento, nós enfraquecemos. Se não lermos a palavra, se não meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite, nós enfraquecemos. A palavra de Deus é o pão que nos alimenta espiritualmente. Se nós não estivermos com os joelhos dobrados ao pé da cruz, nós enfraquecemos e nos tornaremos amigos do mundo. E os amigos do mundo são inimigos de Deus. E Deus não tolera uma fidelidade dividida. Um pé na igreja, um pé no mundo. O Espírito Santo se entristece quando nós vivemos como ímpios, quando deixamos de fazer a vontade do Pai. Veja Provérbios 32, Provérbios 3, do 32 ao 35. Existem dois tipos de pessoas. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão a honra, mas os loucos se tornam sobre si confusão. Deus abomina o perverso, mas aos retos ele trata com intimidade. A presença do Espírito Santo nos torna íntimos de Deus, o nosso Pai. Portanto, nós devemos ser fiéis a Ele, amar as coisas que Ele ama e nos afastarmos das paixões desse mundo. Nos apegarmos com Deus, ter um relacionamento íntimo com Ele por meio do Espírito Santo que nos leva ao Pai. O mundo jaz no maligno.
Nós não podemos amar as coisas que o mundo ama. Deus amaldiçoa os perversos, escarnece os escarnecedores e afronta os loucos. Porém, ele abençoa os justos, dá graça aos humildes e honra os sábios. Sejamos sábios. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Versículo 7. Para adquirir sabedoria divina e evitar contendas e invejas, é preciso se submeter a Deus em fé e arrependimento. Precisamos nos colocar ao lado de Deus, negar as paixões do mundo, resistir ao diabo e às suas artimanhas. Erramos, todos nós erramos, mas Deus é um Deus que perdoa. Pai, perdoai assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentações. Nós erramos, deixamos de amar a Deus, não amamos Ele como deveríamos. Deveríamos amá-lo com todas as nossas forças, com todos os nossos sentimentos. Nós deixamos de ser sinceros, autênticos, muitas vezes mentimos, somos desonestos. Pecamos todos os dias, mas pela graça de Deus, Tiago nos ensina que se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Deus é misericordioso, é bondoso, cheio de amor, cheio de graça, um Deus perdoador. Se nós nos arrependermos com sinceridade e nos voltarmos a Deus, temos a certeza do perdão. Satanás, o Deus desse século, não tem a mesma autoridade de Deus. Não há dualismo ou forças semelhantes. Deus é o Criador, todo-poderoso. Satanás é uma criatura. Tinha um pregador que dizia que ele é um cachorro na corrente de Deus. Ele só pode agir até onde Deus deixar. Ele só tocou no Jó porque Deus permitiu e queria nos ensinar, queria mostrar o poder dele. Se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Ele é forte, mas não é invencível. O nosso Deus e Pai é todo-poderoso. Os cristãos devem evitar as paixões desse mundo, os manjares de Satanás, resistir ao diabo, confiando que Deus os protegerá. E podemos ter a certeza, irmãos, de que quando nos aproximarmos de Deus, Deus se achega a nós e o diabo fugirá. Amém? Que Deus abençoe a todos, muita graça, paz e uma ótima semana na presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus, né?